Salve, salve, time do Musicalizando, estamos aqui para mais um podcast. E no podcast de hoje eu tenho a honra de conversar aqui com Gustavo Viana, diretor artístico de AIR dentro da Abramos. E para você que está aí e deve estar perguntando o que é Abramos, o que é diretor de AIR dentro da Abramos. A Abramos é uma associação, né, entre outras, são 7 hoje aqui no Brasil. E a gente vai falar muito sobre isso, é um tema que muita gente tem dúvida. Inclusive eu me coloco nesse lugar de um eterno aprendiz, porque as coisas mudam o tempo todo. E batendo um papo aqui com o Gustavo, ele falou a mesma coisa. Que mesmo trabalhando há 15 anos nisso, todos os dias ele tem uma novidade. Daqui a pouquinho eu vou passar a palavra para ele. Só queria vou começar o nosso podcast aqui com alguns anúncios. Primeiro, nosso momento jabá com a Unvox, nossa patrocinadora. A Unvox sempre nos apoiou desde o início. Para você que está vendo aí... Entra no QR Code que está aqui no início da tela, aqui no cantinho, ó, bem aqui no cantinho, e esse QR Code te leva direto para eles. Eles são uma empresa, uma marca que produzem muitos equipamentos e diversos, enfim, não só da música, né, não só caixa de som, eles têm pipoqueira, eles têm panela elétrica e são incríveis, porém, no que diz respeito à música, que é o nosso podcast, que é o nosso propósito aqui, eles são nossos parceiros porque fazem caixas incríveis. Essa, por exemplo, é uma caixa que a gente usa direto aqui para fazer audição. Sempre que a gente faz bate-bola, gravamos agora uma série de clipes, quase 17, foram 17 na verdade, e usamos ela como caixa de retorno em quase todos. Patrocinam vários artistas, tem uma série de ações muito bacanas com vários artistas e acreditam na música do Brasil, investem na música do Brasil dentro do possível. É uma caixa de altíssima qualidade, acessível. Então entra aqui e se você não conseguir pelo QR Code, vai lá no link na descrição do vídeo e entra lá que você vai ser direto direcionado para a página da Unvox. Além da Unvox, a gente tem também a Stream, ó, estamos até aqui com esse totemzinho, vai ser colocado em breve aqui, aceso, da Stream. A Stream é um parceiro, é uma music fintech, a primeira e única no Brasil. Eles misturam um pouco de investimento, música, tecnologia, tudo junto. E é muito complexo, é uma história muito bacana. A gente já bateu papo aqui com o CEO deles. A gente tem aqui uma série de análises com o João, inclusive, que é uma análise de carreira que a gente fez. E aqui embaixo também tem o link. E ele fica rodando, né? Se você não achar e não conseguir botar o QR Code, também pode ir lá para baixo, na descrição do vídeo, que tem um link para você ser levado direto para o que eu vou falar agora. Bem, eles têm tudo isso que eu falei, mas o que é mais bacana é que eles reuniram informação ao longo dos últimos 10 anos e fizeram uma análise de carreira baseada em etapas. E aí eles colocam essas etapas em ordem, organizam isso para você, e aí você consegue logar com seu Instagram, com seu Spotify, seu YouTube, e ali gratuitamente, 100% gratuito, muito rápido, não tem que ficar preenchendo 1000 cadastros, nada disso. Você consegue fazer uma análise de carreira, um diagnóstico de carreira gratuito, em que eles te falam, você está aqui na etapa 1, na etapa 4, na etapa 7, e o que você precisa fazer para poder dar um passo para a próxima etapa, ou o que você deveria fazer naquela própria etapa. Então, na verdade, é um overview do mercado, né, onde você tem ali as divisões, as etapas do que seria a ascensão de uma carreira de um artista dentro da música. Isso serve tanto para o artista que está começando, que já está com anos de carreira, quanto para os empresários, quanto para a gravadora, quanto para quem quer investir. E eu uso muito aqui com os nossos artistas, inclusive lá você tem uma opção de dar um upgrade, caso achem necessário, depois de fazer esse diagnóstico gratuito, tem um upgrade que você pode fazer um diagnóstico muito mais robusto. Para você ter ideia, em percentuais, né? Esse diagnóstico de carreira gratuito representa 7% do que esse outro representa. Se eu não me engano, esse outro custa 400 e poucos reais, tem desconto para quem é aqui do podcast. E aí você não precisa fazer na mesma hora, uma coisa não está linkada à outra, você pode fazer o gratuito, se beneficiar dele, usar, ir para reunião, mostrar isso. Realmente, pegar e decupar mesmo, de secar ele, ficar ali olhando e entendendo dentro desse diagnóstico o que funciona, o que não funciona para você, e caso queira, imediatamente ou daqui a um tempo, fazer o diagnóstico mais completo, dar esse upgrade ou não também. Uma coisa não tá, volto a repetir, ligada à outra. Mas é muito bacana, porque eu lembro que há pouquíssimo tempo atrás, quando a gente tinha que fazer uma análise de carreira de algum artista, a gente gastava aí bons 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, para poder mergulhar em tudo, para poder buscar todas as redes sociais, para poder usar outros inúmeros apps e plataformas
para poder ter acesso a números, a dados, e hoje eles compilam tudo isso, é muito bacana. E se você tiver alguma dúvida sobre esse diagnóstico de carreira completo e também o gratuito, a gente fez um exemplo do João, e a gente coloca também na descrição desse vídeo, e você pode clicar lá que vai para um vídeo onde a gente fez em 2 etapas. Um gratuito do João e um outro que seria o pago do João. E ali você tem um vídeo de 40 minutos e um outro de 1h30. A gente debatendo sobre cada etapa desse diagnóstico, explicando, é meio que uma bula, uma legenda, e uma vez por mês a gente elege ali, escolhe um artista para poder fazer de forma gratuita e paga, obviamente que a gente mesmo faz aqui, mostrando como seria para vocês, para que todos entendam o formato e o quão é bacana e o quão bate também, né? O quão é equilibrado, é assertivo. Dito isso, momento jabá feito, nossos grandes parceiros. Vamos para o que interessa, falar de música, falar de direito autoral. Muito obrigado por ter topado, Gustavo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, né? Prazer participar. Pô, eu que agradeço, a gente falou agora essa semana que passou, a gente tem muitos amigos em comum, inclusive a editora da minha gravadora de música eletrônica é filiada a Abramos, o Serginho, que eu trabalho, que eu faço parte do marketing, né, da gestão, tenho a honra de estar trabalhando há quase 2 anos com o Sorriso Maroto, e o Sérgio, que é integrante do grupo, um dos autores de tantas músicas de sucesso dono de editora também. Dono de editora e também hoje uma das pessoas que... Diretor da Abramos. Né, que trabalha como diretor da Abramos, palestrou há pouco tempo agora, falou há pouco tempo num evento da Abramos, inclusive, que ele me convidou. Comemoração dos 40 anos. Exatamente. E várias outras pessoas, né, que a gente conhece, porque, como eu costumo dizer, no nosso mercado, parece que não, mas é um ovo, né? Sim, todo mundo se conhece e as cadeiras mudam, o que é muito bacana, porque faz com que a gente entenda que a gente nunca é, né? A gente sempre tá. Eu estou em determinada cadeira, eu estou em determinada artista, ou profissão, ou local, mas daqui a pouco as coisas vão mudando, né? Mesmo que você tenha um propósito muito claro, mesmo que eu continue trabalhando com música, eu já trabalhei com música dentro de várias áreas. Então, hoje, eu estou como empresário de alguns artistas, proprietário de algumas gravadoras, à frente de um curso de música, de um podcast, mas eu estou, né? Essa visão é muito bacana. Bem, eu vou começar pelo começo, porque eu sei que é um assunto que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando, são inúmeros os pontos e as questões, mas eu vou tentar dar uma mastigada, me colocar num lugar aqui do cara que vai realmente te fazer perguntas, umas que eu sei já, mas vou perguntar de novo, e outras que eu não sei mesmo. Vamos lá, pelo começo. Gustavo, o que é a Abramos? Inclusive, o que significa a palavra Abramos? Associação Brasileira de Música e Arte, é o significado de Abramos. Né? Abramos é uma das 7 associações que compõem o ECAD. Né? O ECAD é o Escritório de Arrecadação e Distribuição de Direito Autoral, de Execução Pública, que é feito pelas 7 associações no Brasil. A Abramos é a maior em número de titulares de representatividade, além de representar vários direitos além da execução pública. A Abramos tem o digital, tem a Altivis, que cuida das artes visuais, tem o teatro e dança, que cuida do grande direito, da parte de teatro. Então são outras ramificações da Abramos, além da execução pública, que é o nosso carro-chefe, é o principal. Muito bom, né? Muito bom. Tá, então vamos lá, fazer aqui acho que é um tema que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas tem dúvida, inclusive pessoas que estão no mercado há anos, e aí eu vou ficar sempre fazendo umas voltinhas para a gente poder tentar fazer esse papo ser bem didático. Quando você fala em 7 associações e ECAD, vamos lá, execução pública, toda música tem por trás dela uma autoria, correto? Correto. Tem um autor. Mesmo que essa música não seja escrita, Sim. se tem uma melodia, tem um autor daquela melodia. Sim. Né? Então, todo fonograma tem um compositor. Tem por trás uma autoria, um autor. Sim. Uma vez que tem um autor, a gente está falando aqui de autoral. Então, tudo que é executado publicamente, seja num motel, num bar, num show, num evento, numa festa, num programa de televisão, numa rádio, num aeroporto, num estádio de futebol, tudo que tem execução pública é recolhido através do ECAD, correto? Correto.
tudo seria o nosso sonho dourado, né? Sim. Muita inadimplência, muita rádio não paga. Mas via de regra é isso. Sim, você deveria, tudo que é execução pública é através do ECAD. Essa é a síntese do... Tá. É a lei, né? O que determina a lei. Perfeito. Aí o ECAD significa o quê? O termo ECAD? É Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Perfeito. Aí o ECAD, ele não poderia pagar diretamente para os autores, porque são muitos autores, daria um puta trabalho e não é o papel dele, então existem as associações, correto? Na verdade, o ECAD existe em função das associações. Perfeito. Porque antes você tinha, como o repertório brasileiro é compartilhado, você pode ter uma música com dois autores, que um autor está numa sociedade e o outro está em outra, que é muito comum. E aí, se você não tiver, quando você não tinha a figura do ECAD, as associações iam cobrar pelos seus autores. Perfeito. E aí você imagina a confusão que era de cada um, e tô vindo aqui cobrar a parte do Tom Jobim, aí o outro, tô vindo aqui cobrar a parte do Vinícius de Moraes. E aí a lei determinou que você tinha que ter um ente arrecadador, que é o ECAD, para que faça essa concentração, representa todas as associações, e a gente tem a Assembleia Geral, que é mensal, onde a gente discute e define regras, mudanças e... Perfeito. Então, através das associações, da necessidade que surgiu com as associações, se criou o ECAD. Isso. Aí o ECAD, então, é o cara que bate lá, o cara, né? É a marca, é quem vai bater lá na porta e vai recolher, literalmente, receber. Isso, vai cobrar. Isso. E aí, uma vez que ele recebe, ele distribui para as associações. Sim. As associações, que são 7, e a Abramos é uma delas, e já vou aproveitar aqui para dizer, é a maior, né, em número de titulares. São as duas maiores, Abramos e o BC. Né? E a Abramos, pelo que você estava me falando aqui fora do ar, cresceu imensamente durante a pandemia, né? Ela vem crescendo nos últimos anos e a pandemia teve um impulsionamento aí nas filiações que assustou, da quantidade de... Muita gente nova. Muita gente nova, gerando conteúdo, né? De pessoas que ainda têm pouca expressão até grandes autores? Sim, e assim, às vezes às vezes você tem a pessoa que você não conhece, mas que é um fenômeno. Entendi. Né? E que você vai descobrir depois. Né? Aí você tem conhecimento, começa a interagir com esse artista, e às vezes já é um fenômeno no digital, né? Um fenômeno no TikTok. Pô, muito bom, muito bom. E aí a gente tem aqui, nesse momento, então, chegamos se a gente estivesse aqui fazendo um quadro e desenhando, a gente chega no ponto em que o ECAD recolheu a execução pública, explicamos o que é a ECAD, explicamos o que é a execução pública. Deixa eu fazer um parênteses, claro, desculpa te interromper. O tempo que você quiser. Porque como você começou falando do autoral, tudo que é arrecadado pelo ECAD, 2/3 é autoral, 1/3 é conexo. Tá. Então, tudo que é pago pela televisão, pela rádio, tudo é 2/3 autoral, porque é aquilo que você falou, tudo começa com uma obra. Né? O mais importante do negócio é a obra. Mas aí o que é conexo, então, pra galera entender? O conexo são os direitos de intérprete, músicos e produtores fonográficos. Seria, assim, para... Estão contidos dentro seria a do direito gravação. autoral. Seria a gravação. Okay. Né? Você criou uma obra, você compôs uma obra, essa obra está ali inédita. A partir do momento que você grava ela, aí você tem músicos, intérpretes e produtores fonográficos. Eu vou voltar um pouco no tempo pra galera entender. Vamos lá. Quando você vai gravar uma música, um fonograma, você vai cadastrar, você vai... eu juntei aqui 4 amigos e a gente vai fazer um som, vamos escrever e vamos gravar. Uma vez que eu gravei aquilo virou um fonograma. Sim. Aquele fonograma é dividido em 2 partes. O que é direito artístico, né? Que normalmente os direitos conexos. Um player vai te pagar, uma agregadora, uma gravadora. Tá. Sim. Né? É o direito artístico, que são os direitos relacionados realmente a gravadora te paga, que são relacionados àquele fonograma, né? São os direitos do fonograma. E aí tem outros direitos que, até aqui, falando de maneira bem grosseira e superficial, são os direitos autorais. Só que dentro do direito autoral, é isso que o Gustavo está explicando. Tem 2/3 é realmente relacionado ao autor. Não. Desculpa, só por favor. O que é arrecadado? Quando a Rede Globo paga o ECAD, o valor da mensalidade, 2/3 vai para a caixinha do autoral e 1/3 vai para o conexo. Perfeito. Então, sempre que você faz uma distribuição, uma música que tocou na novela, a parte que vai para os autores é 2 vezes a parte que é distribuída para os intérpretes, músicos. Mas a parte que é distribuída para os intérpretes, quem recolhe? É tudo recolhido junto. Então. Só que são os conexos. O que você chamou de direitos artísticos são os conexos. Né? Quando a gente está falando em execução pública, são esses direitos. É porque
a gente estava conversando um pouco antes dos outros direitos que estão envolvidos ali numa Mas execução. isso aqui uma gravadora não te paga. Não, isso Então. paga direto para o artista. Recolhido através Nós é que pagamos para a gravadora o direito de execução pública, pelos fonogramas que são executados, né, nas TVs, nas rádios, etc. Perfeito. Mas passa por vocês também os conexos. Sim, sim. Então, nessa divisão, vocês são responsáveis tanto pelo autoral quanto pelos conexos. Isso. 2/3 autoral, 1/3 conexo. Isso. Perfeito. Conexo é isso que ele explicou. Entram os músicos, arranjadores, intérpretes. Isso. Que quando você faz a ficha técnica daquela música, né? Você vai gerar ali... Que é o famoso ISRC. ISRC, você coloca, preenche todos esses dados e aí já fica... A gente compara como se fosse uma certidão de nascimento da música. Ali você tem todas as informações, tempo, gênero, teoricamente ali o data de lançamento, ali você tem tudo que começou naquela história. Né? Perfeito, perfeito. E aí chegamos num ponto que a música toca, o ECAD recolhe, divide entre as associações, o que é de direito de cada uma ali, as associações pegam e pagam os seus autores ou paga as editoras que estão linkadas. São filiadas às associações. Perfeito. E aí tem uma dúvida que nasce aqui. Há pouco tempo agora, né, eu tenho a editora, e aí quando você vai ver lá os recebimentos, você vê o que vem através da sua editora e o que vem através da sua associação, digamos assim, ou ECAD, né? Os direitos que a associação paga e os direitos que a editora Isso, repassa, exatamente. Né? O que seria essa divisão? Com as associações é sempre a execução pública, né? É o que está, como você falou, é o que toca no rádio, televisão, nos diversos segmentos. A editora já paga e trabalha com outros direitos, né? Se sua música entra num comercial, na publicidade, se sua música é colocada num programa de televisão, num filme, você tem o direito de sincronização. Então você tem outros direitos envolvidos ali. E, através da editora, você recebe a parte de reprodução no digital. Né? A parte digital, hoje autoral, ela é composta de 12%. 3% execução pública, que é o que vem através do ECAD, 9% reprodução, que você recebe através das editoras, e 58% conexo, que é o que vai para as gravadoras. Isso é muito bom. Né? São dados muito claros que não chegam para o grande público. Por exemplo, se você... Então, a grosso modo, de novo, tentando mastigar para quem está em casa, hoje você também tem acesso, né? Você recebe como autor, ou como músico, arranjador, enfim, você recebe também dentro do autoral do digital, né? No seguinte sentido, antigamente, quando existia disco físico, não tinha o digital, você não tinha essa linha de receita. É o papo que a gente estava batendo aqui antes de começar o podcast. Hoje você consegue ver artistas que não são tão expressivos na TV, que não estão em todas as rádios, terem uma grande arrecadação autoral, porque dentro do digital também se paga o autoral. No digital, Rafa, hoje onde está o maior volume de dinheiro é no conexo. Correto. Né? Porque tem 58% ali que é distribuído para o intérprete, vai para os produtores fonográficos, que seriam as gravadoras, para repassar os intérpretes. Tá. Aqui a gente tem uma questão que hoje os músicos não estão recebendo por essas execuções, que isso é um problema. E 12% é que é o autoral. Dentro do conexo, os músicos não recebem? No digital, não. Que loucura. No digital ainda não é uma realidade. Só recebe no digital no que é através do ECAD, que a gente estava falando do streaming de vídeo, por exemplo. Então o Globoplay. Hoje a Globoplay paga autoral e conexo. Então o que executar ali nas novelas, nas séries, etc., o titular vai receber tanto autoral como conexo. E o que for público também. Agora, de execução pública também, obviamente. Isso normal. Agora, dentro do digital, o músico, então, arranjador, música acompanhante, não ganha. Não recebe. A gravadora paga para os intérpretes e os intérpretes conforme seus contratos artísticos. Né? Então, nesses 58%. Desses 58%, que é a receita que fica para os produtores fonográficos. Então, na verdade, vai para o artista, para o intérprete daquela obra. Aí, para o intérprete, dependendo do contrato. Se é 10, 15, 20... Correto. Aí entra no modelo de contrato. Então, hoje, tudo que chega de digital... Vamos lá, vou dar um exemplo genérico aqui. O Luan Santana tá lá na Sony. E o Luan... A Madonna, tá? Vou falar de um artista até menos acessível para a galera entender que é realmente um exemplo apenas. A Madonna, tudo dentro do digital que ela recebe, que é o famoso royalty, é referente a esses 58%.
Como artista, sim. Como artista. Como artista, como intérprete, Sim, sim. E aí, se a gente pegar... Que é o royalty artístico. O royalty artístico é isso. Seguindo o seu exemplo, tocou Material Girl no Spotify. Os músicos que tocaram ali não vão receber. A Madonna vai receber através da gravadora dela, que é o Warner. Que é o royalty dela. Sim. Royalty, que é o que a gente chama Mas de royalty os músicos artístico. que executaram ali não vão receber por essa execução do Spotify. E se por acaso a Madonna também for autora dessa música, aí ela ganha? Também a parte autoral. Que são os... Os 12%, 9% reprodução, 3% execução pública. Que loucura. É muita doideira. Ainda tem muita coisa, cara. Acho que essa terra ainda vai ser muito desbravada, né? Vai ter muita coisa ainda que mexer. Até porque a gente hoje percebe essa questão pro próprio autor, grave, né? dos músicos. Né? Do músico é gravíssimo, do autor também, né? E do autor também, pela importância que a gente falou no início. Né? O negócio, ele é um negócio que começa com o criador da obra ali, do compositor. Né? Então, assim, hoje essa divisão ela tá muito desequilibrada. Eu tava numa linha de estudo há pouco tempo com pessoas que eu tenho muita confiança, que a gente sempre tenta olhar mercado futuro, ler muita coisa lá de fora. E a gente estava entendendo que estão começando a existir movimentos no mundo bem fortes para que o autoral do digital seja pelo menos multiplicado por 2 ou 3 do que é hoje. Cheguei ali a 30%, 35%. Essa discussão ela está no mundo inteiro, porque no mundo inteiro, né? É um problema. Isso é um problema que vai ter que ser resolvido de alguma Mais forma. equilibrado, né, pelo menos. E aí, obviamente, que vai sobrar uma fatia menor para o artístico, né, para o intérprete. Para poder repassar para a parte autoral. Para poder fazer o autoral ser maior. Mas é o que você falou, ainda tem muita água para passar aí embaixo da ponte, né? Sim. Muita discussão ainda. E uma vez que os players começam a pagar melhor esses percentuais, eles também não aumentam percentualmente, mas eles começam a ficar mais gordos, né? Isso já acontece hoje. Para você ter uma ideia, uma curiosidade, quando a gente fez a primeira distribuição de YouTube, uns 8, 10 anos atrás, não sei te dizer exatamente, a gente teve que abrir 9 casas decimais para poder pagar. Porque para receber o direito era 0,00030 centavos. Você não tinha moeda. Você tinha que esperar juntar um pouquinho para poder pagar. Hoje já não é, já é outra realidade. Né? Mas, de qualquer forma, ainda são números muito pequenos para a expectativa que gera no artista. Né? O artista que olha ali e fala, pô, eu estou com 100 mil visualizações. Não tem nada. Exatamente. Isso é uma outra coisa que eu acho que as pessoas têm que ter noção. O digital e o autoral do digital ou execução pública, enfim, é uma grande arma. Eu conheço pessoas que arrecadam tanto quanto autores, né? Quando a gente fala de cantautor, então, isso fica mais claro. O que é cantautor? É o cara que canta o que ele mesmo escreve, né? Ele tá, por exemplo, a Melinha é cantautor. Normalmente não, hein? 100% dos casos, eles escrevem as músicas. Às vezes tem parceiros, mas eles estão em todas as músicas. Ali, é muito... Assim, tô dando o exemplo da Melim pra vocês entenderem o que é cantautor, ok? Ponto. Agora vamos voltar pro papo que eu tava tendo. Quando a gente bota na rua uma música, sendo você o autor do que você canta ou sendo você apenas autor, leva um tempo e um volume para aquilo ser significativo. Né? Para você poder realmente falar, porra, tô ganhando muito dinheiro aqui. Você diz no digital ou no geral? No geral. Porque existe muito essa falsa ideia de que, porra, a minha música tá tocando ali em 5 rádios, eu vou ficar rico. A minha música botei minha música pra tocar aqui na minha cidade, eu moro no interior, tá tocando aqui em 20 rádios, caraca, porra, posso fazer dívida, porque eu tô bem. E não é uma verdade, você precisa de volume, você precisa de Brasil, Agora, também tem um outro lado, parece que eu tô falando isso pra desestimular, pelo contrário, é só pra situar que, às vezes, a gente gera uma expectativa enquanto autor muito grande e se frustra. Porém, hoje é muito, mas muito melhor do que era anos atrás. Porque há anos atrás você só tinha uma forma de ganhar dinheiro, que era fazendo aquele sucesso, o sucesso tradicional, que todo mundo, quando você senta numa mesa para conversar com a tua avó, ela fala, mas passa na televisão, toca na rádio, esse sucesso... ele era para poucos. Hoje você encontra artistas que são muito grandes enquanto autores e você não vê tocando em televisão pra caramba, você não vê em abertura de novela, você não vê fazendo TV. Totalmente desconhecidos. Se eu falar alguns nomes aqui, tenho certeza que as pessoas não fazem ideia de quem é. Mas em função do digital, porque o digital também te dá essa possibilidade. Ou às vezes é só pelo autor de shows.
Sim. Então, sim, você vê, boa parte dos autores do sertanejo não são os próprios intérpretes. Não é o caso do Luan, ele tem sucessos que são de autoria dele, mas nem todos têm. Você tem autores que só são autores, eles não Sim. sobem no palco. Pô, E ganham muito bem. Muito, tem uma receita muito boa por causa do volume de show do sertanejo. Sim, sem Por causa dúvida. do digital, por causa de tudo, né? Sim. Como a música está hoje. Mas é mais fácil, porque antigamente o cara tinha que entrar numa panela para poder Sim. fazer a coisa acontecer. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele tem o digital, e se realmente uma música viraliza, anda bem, faz parte de um álbum que andou bem, porque também tem isso. Antigamente, você comprava, era o disco, né? Então você tinha que vender disco. Se você vendesse ali 1 milhão de discos, aquilo ali fazia volume e aí fazia sentido financeiramente. Hoje você pode ter uma música ou outra que ande bem e aí funciona independente daquele trabalho lá. Hoje você não precisa mais nem ter o disco, né? Exatamente. Basta ter uma música, né? Então acho que isso facilitou muito, muito. Democratizou muito a facilidade de gravação, né? Porque antes eram só as gravadoras tinham aquele poder de ter um estúdio, né, para gravar, caríssimo. Hoje você grava em casa, né? Você tem Sim. possibilidade de fazer e você encontra o seu público, né? Acho que a maior democratização é isso. Você antes tinha uma dificuldade de chegar no nicho, né? Para poder. Sua música era uma música que falava com determinado segmento, mas você não conseguia atuar nesse segmento. Hoje o digital permite isso, né? Você fala diretamente com o seu público e só com o seu público, se você quiser. Sim, total. Quando uma música começa a andar, quanto tempo em média essa música leva para financeiramente retornar? Quando ela começa a andar bem, que eu digo, tem um ciclo, a música toca, aí tem que ser recolhida, e aí depois entra o recolhimento, vocês fazem diviso para poder pagar. Esse ciclo leva quanto tempo, mais ou menos? Existe isso? Existe, depende muito de onde ela está a execução. A distribuição hoje de execução pública, ela tem segmentos, né, por rubricas, que você faz um equilíbrio para o ano inteiro, para teoricamente o titular ter um rendimento o ano inteiro. Então, respondendo a sua pergunta, o que toca em janeiro, por exemplo, se a sua música está tocando em janeiro no rádio, se tiver captação, se tiver o pagamento da rádio, tem outros fatores que vão determinar se você vai ter recebimento ou não. Você vai receber isso em julho. Janeiro, fevereiro e março. Fecha o trimestre. Que toca em rádio, paga no mês de julho. Entendi. Então, no rádio seria mais ou menos esse tempo. Quando a gente fala de cinema, já é o primeiro semestre, paga em fevereiro do ano seguinte. Entendi. Então, assim, varia um pouco, mas sempre você tem um tempo que é um tempo de você... recolher mesmo, entender o que é de cada um, dividir. Por incrível que pareça, eu vou falar uma coisa que talvez as pessoas não saibam. A dificuldade que você tem hoje de você cobra o show, você recebe o valor do show e você não tem o roteiro. As pessoas não informam o que tocou no show para você pagar. Hoje é uma dificuldade inacreditável, mas é uma... Que loucura! É uma realidade. A gente tem que buscar os roteiros para poder fazer a distribuição de um show que já foi pago. O dinheiro está lá esperando para distribuir. Isso acontece, né? Então, assim, vai depender. A rádio, por exemplo, quando a gente fala, a rádio é uma distribuição por amostragem, né? Ela não é distribuição direta. Quando a gente fala de Rede Globo, o que toca, pega o valor da Rede Globo, divide e paga para tudo que toca naquele mês. Também acaba sendo uma amostragem. Não, ali é pagamento direto, né? Cada música tem um valor. Tem um valor. Você tem um valor de ponto que vai determinar quanto cada uma vai receber pelo tempo de execução, pelo tipo de execução, porque se você está falando em audiovisual, ela pode estar como tema de abertura, ela pode estar como... Tem valores diferentes. São pesos diferentes. Que já são pré-acordados. Sim, está no regulamento de distribuição, você tem isso tudo muito no site do ECAD, das associações, você encontra isso de forma bem transparente. Muito bom. Agora, rádio já não é assim. Por quê? Porque rádio, primeiro, você faz uma amostragem, né, das rádios adimplentes. Né? Você não ouve... O ECAD existe hoje e não sei se você pode falar um número de um percentual de rádios adimplentes e inadimplentes? Sim. A gente, assim, historicamente, você tem uma inadimplência maior norte e nordeste, né? E a gente, na média do país, a gente gira em torno aí de 40% a 45% de inadimplência. Inadimplência. Então, assim... quase metade, né? Quase metade. E já foi metade. Feio, né? Então, assim, hoje você tem... às vezes, o que você falou, tô na minha cidade, negociei com uma rádio, minha música está tocando. Mas a rádio não paga o ECAD. Não paga direito autoral.
Então você não tem distribuição para aquela Mas rádio. quando essa rádio não paga, ela é cobrada? Ela é cobrada, mas você não, ela não é aferida. Você não pega as informações dela para distribuir. Mas existe um processo sim. legal de cobrança? Sim. E dependendo do volume e do valor... a lei, correto? Sim. Você entra na justiça. Assim, quando teve a mudança da lei em 2013, a gente propôs que incluísse na lei uma cláusula simples, né? Rádios e TVs que não pagam direito de execução pública, que não pagam direito autoral, não poderiam renovar suas concessões. Perfeito. Né? Básico isso, né? Básico. Não passou. Muita gente ganhando aí. Os donos das rádios e das TVs, eu acho que não querem que isso seja... Né? Então, assim, a gente tem os conflitos, né? O negócio tem seus conflitos, e um desses conflitos é isso. A gente trabalha com uma dificuldade em relação à inadimplência. É aquilo que a gente falou. Você vê o show, você contrata o segurança, você contrata o palco, mas na hora que chega para cobrar o direito autoral, o cara fala, pô, tem que pagar direito autoral. Então, só para eu entender, TV é uma amostragem. Não, TV é distribuição direta, nas maiores, né? Nos grandes... Rádio é amostragem e show. Show também é distribuição direta, mas não são todos os shows que pagam, né? Você também tem uma inadimplência alta. Mas é distribuição direta, mas quando o ECAD recolhe você tem um show... percentual, correto ou não? Não, depende. Não? Pode ser pelo quantidade de público, depende. Tem vários tipos de cobranças diferentes. Entendi. Pode ser pelo tamanho do local, aí tem umas variações de... Mas já tudo show pré-determinado só também. Paga o autoral, ok, né? Porque você não tem uma execução de um formato físico, né? Então você paga somente os autores que foram executados ali, né? E a gente estava falando de alguma coisa antes que eu ia chamar a atenção para o... Que também tem shows que não são inadimplentes, né? Porque no show você tem uma outra variação que também gera muita confusão com o titular. É o cara que está no barzinho tocando. Ali não é show, ali é música ao vivo. E aí paga por amostragem. Ah, entendi. Então, às vezes, o cara tá num barzinho e acha que ali vai ser tratado como show. Não vai, porque o show ele é pago o show direto. Então, quando você tem um show do Versilo, Jorge Versilo no Qual Stage, você tem um pagamento ali por aquele show que vai ser distribuído para aqueles autores. Música ao vivo não, é uma mensalidade que a casa, que o bar paga. E aquilo, o ECAD monta uma amostragem para poder distribuir. Então, vamos lá, eu tenho um bar que cabem sentadas 100 pessoas, em pé mais 100, então são 200 pessoas vezes X dias na semana, então o ECAD chega numa conta e aquele bar paga X mil reais por mês. Isso. E aí é feita uma amostragem Brasil e dividida entre as associações. Não tem nem, assim, não entra as associações nesse momento. Na verdade, o ECAD recolhe e faz uma amostragem também que é um sistema que você também não tem informação antes, de onde vai ser feito, por quem, quando. É uma amostragem aleatória feita pelo sistema, tanto para as rádios como para as casas, para você poder montar um hall de distribuição. E aí eles repassam para as associações. Exatamente. Aí é que vai aparecer a associação, porque os titulares recebem através das associações. Muito bom. É muita informação. É uma chuva de informação. Por exemplo, já conversei com o Marcel, já conversei com o Falcão, já conversei muito com a Bruna Campos, que é uma das pessoas que mais entende de autoral e que trabalha com isso, estimulando inclusive a autoria como trabalho, e não como hobby ou como um subemprego, como trabalho mesmo, mostrando que dá para você ganhar muito dinheiro fazendo isso, se realmente você for talentoso e for o que você ama, né? E até hoje, mesmo falando com todo mundo e trabalhando com música há 15 anos, 16 anos, eu não sabia disso, por exemplo. Eu não sabia que existia um sistema, as amostragens, alguns papos que a gente está tendo aqui para mim são inéditos. Isso também é muito bacana, porque você começa a entender não só a lógica, como o outro lado, né? O funcionamento de quem distribui, de quem recolhe e de quem distribui. Porque normalmente as perguntas são, pô, mas quanto ganha fulano, né? Quanto ganha quem escreve? Quanto ganha o músico? Quanto ganha... E é muito interessante entender isso, porque eu acho que daqui a um tempo, principalmente com o digital crescendo, vai ser cada vez mais difícil, que é o que acontece hoje com o mercado financeiro, com dinheiro de maneira geral, né? É tudo muito mais digital, você usa mais cartão, é Pix. Sim. Então eu não lembro a última vez que eu saí com dinheiro físico, a não ser que eu tenha que pagar alguma coisa, um pedágio, agora pedágio também não precisa mais de dinheiro, então, outro dia eu fui parar aqui na rua, aqueles caras que trabalham na prefeitura que dão... papelzinho, tá aceitando Pix, pô, com QR Code.
Sim. O cara já tem um QR Code. Guardador de carro. Exatamente. Então, eu não lembro. E isso ajuda muito, né? A questão de imposto de renda, de fiscalização. E acho que daqui a pouco, esse mesmo mecanismo que tem ajudado financeiramente essas organizações, né, o governo, enfim, vai começar a ajudar também as arrecadações, porque Eu vai diria ser que muito já ajuda, já tem essa, né, você tem as gravações. Você pode fazer a conta inversa, né? Sim. Você pode falar, bem, se o cara tá ganhando tanto aqui, provavelmente ele tá ganhando tanto de autoral. Ah, sim. De Sim. de Você execução consegue fazer pública, essa né? correlação, você consegue fazer. Né? Mas essa questão da ajuda, as ferramentas hoje já ajudam muito. Nos volumes que a gente trabalha, se você não tivesse as ferramentas de matching, por exemplo, porque outro tabu dentro do nosso negócio, que você já deve ter ouvido falar, que é o crédito retido, né? Que todo mundo tem o crédito retido. Crédito retido, na verdade, é uma proteção pro titular de direito, né? Porque se você tem uma dúvida para pagar, você segura aquilo ali para não ter botar certeza. na mão de qualquer um, porque você não tem como reter. Porque quem paga errado, paga 2 vezes, né? Então, ali é uma proteção e você tem 5 anos até aquilo prescrever. Então, você tem as associações e os titulares têm 5 anos para identificar e documentar e liberar aquilo, que é o que acontece. Normalmente, quando você chega no final dos 5 anos, quando vai prescrever, você tem em torno de 5 a 10% do que ficou retido 5 anos atrás. Porque Entendi. as associações trabalham e vão liberando aquilo ao longo dos anos. E aí, então, esse dinheiro que é retido e que não é encontrado o dono, aí ele é redividido entre os outros. Ele é redistribuído nas rubricas de origem. Então, o que prescreveu de rádio, coloca no ano que vai ser distribuído, coloca na rubrica rádio e distribui. Você muda o repertório, mas você distribui para o mesmo segmento. Né? Perfeito. Pô, muito bom. Muito bom saber disso. Cara, eu queria falar um pouco da Abramos em si. Sim, claro. Vamos lá, falando de Abramos, quais são os grandes diferenciais da Abramos perante as outras associações? Olha, eu diria que principalmente as ferramentas, né? Hoje, é como você falou, o titular cada vez mais entende do negócio, entende do assunto e quer participar, né? E ter transparência. Então, assim, as ferramentas, hoje a gente tem um portal de relacionamento, onde o titular cadastra os seus fonogramas, cadastra as suas obras, consulta as suas informações, consulta a parte financeira. Então, você tem um aplicativo de celular, você tem as ferramentas que eu te falei de matching, né? Para que evite o retido, né? Você faz quando sai a base de retidos do ECAD, a gente roda no sistema para identificar o que o próprio sistema já acha ali para a gente liberar. Então você independe de uma atuação manual. Então eu diria que basicamente as ferramentas, os contratos, né? Porque se você hoje tem a música cada vez está mais internacionalizada, então você tem que ter representatividade fora do país. Né? Essa era outra pergunta. Então, assim, o Abramos hoje Vocês também recolhem Fala do Brasil? No mundo inteiro, né? Ou através de contratos unilaterais ou bilaterais, mas hoje no mundo inteiro você está coberto. Você entra no site da Abramos, você tem ali a parte internacional com todas as associações que são Você tem uma Abramos parceira nos Estados Unidos, um exemplo, uma na Europa? São, na verdade, as sociedades de lá. Então, por exemplo, na França você tem a SACEM. Né? A SACEM é a Sociedade Autoral da França. Ela tem contrato unilateral com a gente. Eles nos representam lá, mas nós não representamos eles aqui. Na Espanha é a SGAI. A SGAI tem contrato bilateral com a Abramos. Nós representamos o repertório deles aqui e eles nos representam lá. Legal. E aí isso se estende para o resto do mundo inteiro. Sim. Então, assim, hoje eu acho que o principal e na maioria são das essas vezes ferramentas. São por países ou por região? Por exemplo, países. E uma coisa que eu acho que é o principal, é o atendimento. Eu acho que o atendimento é o grande diferencial entre as associações. Sim. Que é mais ou menos, a gente mal comparando, é o banco. Né? Às vezes você não está vinculado à bandeira, você está vinculado ao gerente. Sim. O gerente mudou de banco, você vai atrás dele, porque ele é o cara que te atende bem, resolve seus problemas. É mais ou menos o que acontece com a gente. Os titulares criam vínculos com o atendimento. Né? É a pessoa que liga no celular, você atende na hora, você resolve na hora, você corre atrás daquele para resolver, porque eu costumo dizer, eu tenho a equipe de atendimento, né, dos titulares, e eu costumo dizer assim, que não cabe a gente definir se o problema é pequeno ou grande, porque para aquela pessoa é um mega problema, porque é o único problema que ele tem. Assim, pra gente que está acostumado a ver muitas coisas diferentes, às vezes você tem a tendência de dizer, pô, isso é uma besteira. Não, não é uma besteira. Sim. É o mega problema daquele cara. Então, eu acho que assim, a disposição para resolver
as situações, para explicar, né? Porque, como você falou, é um assunto às vezes complexo, às vezes chato, né? E se você tem a paciência de explicar e de trazer de uma formatação mais leve, né? Com menos palavras de jurídicas, etc. Então isso tudo eu acho que faz a diferença das associações. Se você pudesse hoje mudar dentro do tabuleiro do recolhimento, dos direitos autorais, alguns pontos para fazer com que isso funcionasse melhor, quais seriam as suas mudanças, as suas lutas? Quando eu falo você, eu falo tudo que você representa, né? As pessoas que trabalham com você. Quais são as maiores dores no dia a dia de vocês ali? Pensar um pouquinho, Rafa, para te dar essa resposta. Porque, por exemplo, eu do lado de cá, né, como empresário, lutaria para que, estou dando alguns exemplos aqui, as plataformas de streaming analisassem o pitching de uma maneira diferente. Porque para mim o pitching é feito errado. Por exemplo, vou dando um exemplo aqui. O pitching, para mim, você elege uma música antes da música andar. Eu acho que o pitching tinha que ser, você bota um disco na rua, entende organicamente qual é a música que está indo melhor e aposta nela. E não o contrário. Apostar nela antes de entender o que o público vai consumir. Tô dando um exemplo dentre várias outras dores que eu poderia, se eu tivesse aqui o poder de decisão, mudar no mercado, porque eu acho que funcionaria melhor. É mais ou menos nesse modelo. Por exemplo, uma das coisas que a gente falou agora há pouco. Na lei, deveria estar determinado que é uma concessão. Rádio e televisão é uma concessão do governo. Então, se eles não estão em dia com direito autoral, não renova a concessão. Perfeito. Né? Então, isso era uma coisa que, se a gente pudesse incluir, tenho certeza que a gestão gostaria de ter isso, porque é uma proteção. Né? Sem dúvida alguma. E é muito óbvio, né? O cara não paga, não pode ter aquele veículo. Não pode usar mais, né? Se a gente não paga determinada coisa, você não vai mais usar aquilo ali. Né? É simples assim, né? Isso é muito complexo, porque... Uma outra coisa que, desculpa, Rafa, favor, mais uma vez te interrompendo, mas outra coisa que eu também, se pudesse mudar hoje, mudaria, porque eu vejo o sofrimento dos músicos. Sim. É a questão do digital. Né? O digital hoje não remunerar músico, para a gente que está na ponta ali atendendo as pessoas, a gente percebe a indignação dos não remunerar os músicos significa que na parte do digital, do que diz respeito ao autoral do digital, eles não recebem. De música, streaming de música. Sim, né? sim. Na parte de vídeo de recebe. vídeo já, não todos, mas já. Netflix não recebe, Globoplay já recebe Conexo. Aí paga, porque hoje o cadastro do ECAD, você tem o fonograma, o ISRC, com todas as informações. Então, na hora que você vai distribuir, você já distribui para todas as categorias que estão ali. Né? Os produtores fonográficos têm a informação do intérprete, eles não pagam os músicos. Né? Entendi. Ali ele paga somente o intérprete. E é muita gente trabalhando na Abramos? Olha, são no Brasil inteiro 110 pessoas, em torno de 110 pessoas. É muita gente. Rio e São Paulo é a sede, tem 50, 48, 50 pessoas. Aqui no Rio a gente tem em torno aí de umas 40, 45 pessoas. É o mesmo porte, Rio e São Paulo. E a gente tem unidades em Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Paraná, Curitiba, né? Tem muita coisa, né? É uma espalhado. mega empresa, né? Sim, sim. Se tratando de percentuais, só para também deixar claro para o público, quando esse direito ele é recolhido, você falou anteriormente, né? 9% fica com o ECAD, 6% com a associação Isso. e 85% É distribuído para os titulares de direito. para os titulares de... Isso é determinado pela lei, né? Isso não é uma decisão nossa. A lei, quando houve a mudança em 2013, que era 24 entre associação e ECAD, isso foi gradativamente baixando ano a ano até chegar nos 15, que era o que determinava a lei. Perfeito. E hoje, com o digital crescendo, por mais que os percentuais ainda não tenham mudado, por mais que algumas injustiças ainda aconteçam, como, por exemplo, o músico não receber dentro do digital, né, do autoral do digital, quando eu falo autoral do digital, é complexo, né, porque ele não o músico recebe conexo. Conexo, exatamente. Dentro dos direitos, né, do digital, o músico não recebe. Por mais que tudo isso aconteça... essas lutas são lutas que persistem e vão continuar por alguns anos, mas ainda assim você vê o mercado crescendo. O futuro desse mercado é fértil dentro da sua visão, você vê ele crescendo, você vê as distribuições aumentando, os pagamentos aumentando. Com certeza, isso vem acontecendo. Né? Aquilo que eu te falei, na primeira distribuição de YouTube, a gente teve que abrir casa decimal para poder pagar. Hoje, a distribuição já é uma distribuição
parruda. Já, né? Então, assim, o digital hoje já é uma realidade e é o segmento que mais cresce, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, para o autor, isso é um prato cheio. Ele está entrando num momento Todos, muito né? oxigenado, né, do mercado. Para todos, né? Para autores, intérpretes. Não, Né? sem dúvida. É porque pro intérprete a gente já tem algumas saídas, né? Porque como ele é, na maioria das vezes, ele é o artista, né, também, ele tem outras fontes. Às vezes, falando única e exclusivamente do autor, acaba que, assim, o cara pensando, pô, mas e o mercado? Eu acho que o mercado só tende a crescer, né? Sim. Essa é uma visão muito E clara. aquilo que a gente falou no início, com a democratização e essa abertura, hoje você tem o seu nicho, você tem seu segmento. Você faz música para um determinado segmento, você vai atingir, você vai ter consumo. E aí existem alguns mitos aí, né, do nosso mercado. E eu queria tentar desvendar alguns aqui com você. Vamos lá. Se existe uma música, uma obra, que tenham naquela obra 2 ou 3, enfim, um grupo de autores, e um ou outro não quer liberar, prevalece a maioria? Prevalece a maioria. Né? A editora depende também do contrato com a editora. Né? Ok. A editora, às vezes, tem o poder de vetar a utilização ou não. Depende de como é o contrato também. Às vezes o autor não tem mais esse controle. É mesmo, porque na verdade o que eu soube é que aqui no Brasil tem uma regra, assim, uma lei muito forte, em que é mais forte até do que em vários lugares no mundo, que diz que o direito da decisão daquilo, mesmo que tenha uma editora, mesmo que ele tenha vendido as obras para uma editora, ainda dele, em função do poder moral, né, daquela obra. Não, ele nunca perde o direito moral. Né? O direito moral é consagrado eterno. Mas ele perde o controle da obra, sim, dependendo do contrato. Hoje os contratos novos já não são tão leoninos como no passado. Perfeito. Né? Mas antes você fazia uma sessão de direito, tem um caso até que é bem emblemático, que foi com a EMI, editora, que negou o Zé Ramalho de regravar suas próprias obras. Né? Mentira. Aí ele entrou na justiça e perderam, ganhou, óbvio, claro. Mas de qualquer forma isso acontecia. E um autor não pode, né? Ele não precisa nem de liberação, né? Para poder gravar as próprias obras. Não deveria, né? Por mais que diga no contrato qualquer coisa diferente, não deveria. Ele é o criador daquilo ali, né? E hoje, mas isso é um caso antigo. Já se entende de outra forma. E muito antigo isso, né? Isso não é atual, né? E hoje já se entende de outra forma. Hoje os contratos já não são sessões definitivas, né? Você já não tem esse tipo de contrato no mercado, ou se tem, você não tem necessidade de assinar, porque hoje você já tem contratos normalmente por 5 anos. Né? Perfeito. Cara, eu queria falar um pouco aqui, a gente já tá chegando quase no final, ainda faltam uns 15 minutinhos de papo, mas falar um pouco, assim, de uma maneira obviamente bem rasa, daquele papo que a gente tava rasa, porque senão a gente ia entrar num outro papo que a gente podia ficar mais 1 hora aqui. Basicamente do papo que a gente estava quando eu vim andando com você, a gente foi te buscar e você me falou sobre a questão do audiovisual hoje representar mais de 50%, né, das arrecadações. Da arrecadação, e quando a gente fala audiovisual na execução pública, a gente está falando de cinema, TV aberta, TV fechada, o streaming de vídeo. Né? Esses segmentos hoje todos são em torno de 60% da arrecadação e distribuição do ECAD. É muita coisa, né? Com certeza. A gente está falando hoje de 1 bilhão e 200 milhões que deve fechar em 2022 de distribuição. Só dessa área? Não. De todo. Do todo. Distribuição de execução pública, de direitos autorais de execução pública. E ao longo do tempo, isso foi crescendo, independente dos percentuais internos? Sim, na verdade, quando em 2015 começaram a acontecer os acordos, né? Aí a Rede Globo, que não pagava, voltou pro jogo, voltou a ser uma... Nunca pagou ou deixou de pagar no período? A Globo brigou por um tempo com a gestão, onde eles teoricamente, eles distribuíam para os seus compositores e autores da casa. Né? E isso ficou por um tempo em briga, depois houve o acordo, que foi em 2015. Recente, né? Sim. E aí veio o acordo da NET, aí vieram vários acordos. O YouTube foi um acordo bem grande também, né? Também, e veio principalmente os acordos da TV por assinatura, porque as TVs por assinaturas, historicamente, não tinham um pagamento regular. Então, quando elas vieram todas pagando, isso também deu uma impulsionada no audiovisual, né? Muito forte. Hoje, assim, falando em pandemia, né, de pós-pandemia, o final de pandemia, como a gente pode falar, o único segmento que ainda não retomou na sua plenitude é o cinema. Né? Ainda não voltou aos números e às arrecadações de antes da pandemia. Doideira, ainda teve um delay
Ainda tem uma Acho que talvez tenha sido também em função de uma nova... uma mudança de hábito, né? Eu também tenho essa percepção. Eu amo cinema, eu gosto muito do ritual do cinema ainda, mas ainda me pego me perguntando, A pipoca, né? será que vale lá? Vou esperar mais um pouquinho. E hoje tem um outro lance também, muito importante, que é o seguinte, antigamente você ia ver um filme no cinema que você sabia que 4 meses depois ele estava na TV, 5, às vezes um ano depois. Hoje, se não for quase ao mesmo tempo, coisa de 15 dias depois você tem. Então, E além do que, você tem muito pouco tempo no cinema, né? Se ele não Sim. decolar nas salas de Já cinema, rala. você já não assiste mais, né? cara, fala, por favor. Essa questão só para pontuar a questão do cinema, eu percebo, eu sempre fico atento ao tipo de filme que vale a pena ser visto numa tela imensa, né? Então, às vezes, os filmes com muito recurso, né, de áudio, som, né? tudo, são coisas que às vezes Vale a pena. perde na tela pequena. Mas é verdade, isso tem total sentido. Total. Até porque eu acho que a experiência do cinema, ela não é só de ver, de assistir. Ela tem isso que você falou, a pipoca, Sim. a poltrona. Só que som, as né? coisas são tão acessíveis hoje em dia, e o cinema também tem ficado caro. E aí as pessoas estão realmente pensando 2 vezes. Mas acho que é uma puta experiência ainda, super válida. Cara, eu queria chegar no final aqui e te perguntar, dentro de tudo que você viveu hoje até aqui na música, na Abramos, se você pudesse dar algum tipo de conselho para a galera da nova geração, para quem está chegando como compositor, né, como autor, qual seria esse conselho, ou grupo de conselhos, alguma coisa que você possa passar para a galera? Uma coisa que eu costumo falar muito para os titulares, o nosso negócio não tem informalidade, né? Então, assim, aquela conversa e a gente combina assim, no nosso negócio não cabe. Tudo é documentado, tudo tem que ter. Então, assim, fugir da informalidade. Ter tudo. Combinou alguma coisa com o seu parceiro, documenta isso, faz um contrato. Cadastre as coisas, registre as coisas para poder ter a chance de receber direitos, né? Hoje é muito comum, às vezes, você vai encontrar um retido que é algo que o autor não cadastrou. Ele não cadastrou a obra dele, ele não recebeu o dinheiro dele porque ele não se deu ao trabalho de cadastrar a obra. Hoje, um autor que está começando do zero, que é muito do público que a gente tem aqui, pessoas que estão começando na música, ele pode fazer um cadastro de uma obra mesmo sem ter a sua editora? Sim. A Biblioteca Nacional funciona para isso ainda ou não? Não, a Biblioteca Nacional é o registro. Tá. Você faz o registro. O cadastro, que é o que faz na associação, você pode cadastrar, quando você não tem uma editora, 100% dos direitos são para os autores. Aí você vai lá e se linka a uma associação. Sim, você se filia, e aí na hora que tiver rendimento para essa obra, vai pagar 100% para o autor, não vai ter percentual de editora. E a Abramos recebe autores de todos os tipos. Sim, é muito comum também você ter autores sem edição, né? Não são, a grande maioria edita, claro, mas você tem muita obra na base 100% para o autor. Que pessoas que compuseram e são muito boas estão ali e vão procurar a Abramos para ser editada. Sim, para cadastrar as obras. Né? Para cadastrar. Apenas. Que aí você já se resguarda. E esse cadastro é o que vai permitir a distribuição. Né? Na hora que tiver uma execução num show, alguma coisa, o ECAD identificar que aquela obra é daquele autor e fazer o pagamento correto. Muito bom. Hoje ainda existe, de alguma forma, porque tudo é mais digitalizado, você tem como comprovar tudo, mas ainda existem fraudes de pessoas que maldosamente pegam músicas de outros, discussões como tinham há um tempo atrás. Eu diria que está pior agora, tá pior? Com o digital, né? É mesmo? Porque o digital ainda está tem muito problema, muito conflito com esse tipo de coisa, de obra que está ali tocando e aí alguém vai e se apropria e cadastra. É mesmo? Ou sobe a música para uma... E não é o produtor fonográfico mesmo, Entendi. Mas sobe aquela música na plataforma. Hoje tem sido uma batalha resolver todos esses conflitos. Eu diria que piorou com o digital porque o volume aumentou muito. É muito grande, né? Sim. Cara, papo incrível. Acho que esse último conselho dele vale para tudo, não vale só para autoral. Claro que você não vai ficar engessado, você não vai parar de produzir, de fazer, de escrever, mas tentar documentar e deixar tudo o mais organizado possível, porque depois que a coisa anda, sim, é mais difícil. Ou você vai ter um trabalho maior de ter que fazer todo o retroativo, ou você, porventura, vai ser lesado. E por falta. É um cuidado muito, muito pequeno. É só realmente documentar, usar mais o e-mail. A gente vive num mundo de WhatsApp o tempo todo.
tentar fazer as coisas de uma maneira um pouco mais organizada, porque se você realmente quer viver disso e você acha que você vai crescer dentro do que você está fazendo, isso é o mínimo. E eu queria muito agradecer a disponibilidade de vocês. A gente vai marcar mais papos aqui. Eu queria muito poder ter em breve, aí, se Deus quiser, a gente vai ter mais quadros aqui, além do nosso podcast. De repente, uma vez por mês, ter um quadro com a Abramos, ter alguém da Abramos aqui podendo trazer. A gente pode recolher dúvidas. Pensando aqui, obviamente, que Sim, a gente... podemos até fazer uma pesquisa com os titulares. Exatamente. Né, através do site. E aí as pessoas, tiram as dúvidas, botam no stories as dúvidas que elas têm, a gente colhe, né, essas dúvidas e traz pra cá pra gente poder trocar ideia, e a gente pode trazer outras pessoas que são bacanas e que trabalham dentro de outras áreas na Abramos, tentar mostrar pro público e para quem quer realmente viver de música, não somente o artista ou o autor, mas as pessoas que estão ao redor, que o autoral é muito importante, é um direito, sem isso nada na música aconteceria, é a base de tudo. E queria muito te agradecer a disponibilidade, pô. Pô, eu que te agradeço, Rafael, eu te dou uma ajuda também pra gente trazer alguém do ECAD aqui, que eu acho que é super importante. Ótimo, Né? A gente pode porque a gente combinar também com... tem um outro lado, Sim, exatamente. Para ouvir o Mário Sérgio, que é o gerente de distribuição. Ouvir também as dificuldades que eles têm, como funciona, porque acho que vai desmistificando isso. É verdade. Muito bom. Muito obrigado pelo teu tempo. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Espero que você goste, tenha gostado. Fica ligado. Qualquer dúvida, pergunta aqui embaixo. A gente também vai deixar no vídeo de hoje o link da Abramos, que vocês podem entrar lá, tanto do Instagram quanto do site. E a gente se vê em breve do lado de cá. Até.